Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é Campeonato Brasileiro, mas dessa vez de forma mais específica. Vamos falar da goleada do Palmeiras para cima do Santos, até porque acho que é uma goleada muito rica até em assuntos para debate, se a gente olha para o que foi a partida, né? E principalmente para o que são muitas das discussões atuais em relação à posse de bola e tudo mais. Essa rodada, por exemplo, mostrou que é possível golear tanto sendo um time de muita posse de bola, que tenta ter isso como proposta, foi o caso do Fluminense, por exemplo, diante do Cruzeiro, com o cenário contrário, como o Palmeiras fez diante do Santos, não tendo a necessidade de trabalhar a bola, mas sendo extremamente eficiente a cada vez em que conseguia chegar ao ataque, cada jogada criada, e não foram poucas, né? O Palmeiras venceu de forma muito contundente, e é exatamente por isso que eu vou destacar especificamente essa vitória, porque eu acho que para mim é uma vitória com total cara desse Palmeiras. Mas aí você pode olhar e achar estranho. Esse não é um Palmeiras que costuma golear, de fato, não é. Não costuma ser o Palmeiras dos jogos com tantos gols, não é essa a principal característica, por estilo de jogo. Mas é um Palmeiras que corre poucos riscos e isso faz parte da sua estratégia. Então um duelo entre Palmeiras e Santos era muito interessante por esse contraste, né? O Santos, já muito comentado, não só aqui, em qualquer lugar, obviamente, pelo estilo de jogo, que é muito agradável de ver, é um time que corre mais riscos, tentando elaborar a saída de bola desde trás, tentando mexer muito no posicionamento das peças para criar cenários em que consiga abrir espaços nas defesas fechadas, e essa é a forma do São Paulo trabalhar. O ponto de partida é a intensidade para ter a posse de bola, a qualidade para reter essa posse e aí a partir daí o que você vai fazer para construir jogadas, mexendo formações, características individuais. No caso do Palmeiras é o contrário, é um time sólido defensivamente, que parte do princípio de não se desorganizar, ou seja, não mexer tanto nas posições iniciais para criar dificuldade para o adversário e conseguir aproveitar na qualidade individual situações de contra-ataques, de bola parada e de qualidade individual também para dribles, para criar uma jogada ou outra. E dessa vez isso funcionou quase que perfeitamente para o Palmeiras. O ponto inicial aí, acho que, além dessa identificação dos estilos opostos praticamente, é pensar se a gente for falar desse Palmeiras, ele tem muitos méritos, não por acaso é campeão brasileiro, não por acaso tem um trabalho estabelecido. Nem sempre empolga, nem sempre convence, porque isso também faz parte desse estilo, né? Mas não dá para dizer que esse estilo não é bem executado em muitas das vezes. Se a gente for falar desse Palmeiras, eu acho que é legal a gente pensar em como o jogo de futebol é separado para muita gente pelo mundo. Você pode separar o jogo em algumas fases, né? Você tem a fase ofensiva, o momento em que você tem a posse da bola, você tem a fase defensiva, o momento em que você não tem a posse da bola, e você tem as transições, a transição ofensiva e a transição defensiva, que são exatamente esses momentos em que a posse de bola está trocando de dono. Além desses 4 momentos, dessas 4 fases, daria para incluir aí a bola parada. Dá para dizer que o time do Palmeiras tem pelo menos 3 das 4 fases, até deixando de lado a bola parada, como pontos muito fortes, né? Porque se a gente olha a maneira com que o time se defende na maior parte do tempo, time sólido, chato de infiltrar, chato de vazar, com ótimos números defensivos já há algum tempo. Uma defesa que se sai muito bem, tanto individualmente, se a gente olha para o nível, por exemplo, do Gustavo Gomes, quanto coletivamente pela organização que faz a equipe manter essa característica ali também. Transição defensiva é o momento em que o Palmeiras perde a bola. Geralmente não é um problema porque não é um time que ataca com tanta gente ou se expondo ou abrindo mão de posicionamento até um pouco mais conservador. Então é um time que quando perde a bola geralmente está bem protegido e está pronto para se defender e até por isso não costuma ser tão castigado assim em momentos como esses. Transição ofensiva, aí entra muito da qualidade individual das peças que tem. Com o Dudu, com o Zé Rafael, para citar 2 dos destaques, mas daria para falar em Scarpa, daria para falar do próprio Rafael Veiga, só que aí já tem uma função um pouco diferente. Estou falando mais dos jogadores com facilidade para condução de bola, e são jogadores que podem ser lançados ou que podem driblar e criar a partir do drible, ou desarmam e já criam. Então a gente está falando do momento em que você consegue recuperar a bola e rapidamente castigar o adversário. Então, nessas 3 fases do jogo, o Palmeiras se sai bem na maior parte das vezes. A grande dificuldade, o grande obstáculo está na fase ofensiva, quando você precisa construir a partir da paciência com a bola nos pés. E aí, de fato, é um time que muitas vezes é pouco criativo, é um time que tem dificuldades e aí pode ser cobrado por falta de repertório pelo elenco que tem. Dá para ter mais ideia na maneira que a equipe joga. Só que no caso diante do Santos,
O que o Palmeiras tem como virtude, como mérito, ficou muito evidente, porque diante de um adversário que tentaria correr mais riscos trabalhando com a posse da bola, o Palmeiras já inicia com a intensidade máxima para marcar em cima, roubar a bola, forçar erros. Depois que força esses erros, já cria situações de gol e consegue sair cedo na frente. E detalhe, né, sai na frente com a bola parada, um outro momento importante do jogo que o Palmeiras também tem jogadores importantes para executar. Então, o Palmeiras conseguiu, a partir de um ritmo muito alto para marcar em cima, para deixar o Santos desconfortável, sair na frente. O sair na frente é fundamental para o Palmeiras evitar a parte que mais o incomoda, que é justamente a paciência diante de adversários tão fechados. A partir dali, o cenário é totalmente favorável. Passa a ser um time que se defende bem, tem a tranquilidade do placar a favor e pode castigar os adversários transitando, ou seja, recuperando a bola e acelerando, ou simplesmente esperando mesmo, já que é um time confortável em esperar com esse placar. Tem alguns pontos bem interessantes. Primeiro, se a gente olha para os gols do Palmeiras, a gente vê que são gols muito rapidamente executados, né? São gols em que, por exemplo, o segundo e o terceiro saem de roubadas de bola, em que o Palmeiras, o primeiro eu falei, escanteio, quer dizer, a cobrança de falta, o segundo e o terceiro saem de roubadas de bola, então são jogadas curtas com poucos passes. O Zé Rafael inicia o lance do segundo, o terceiro começa numa boa roubada de bola do Luan pelo lado direito da defesa, em poucos passes o time chega ao gol. O quarto também sai de um escanteio contra, ou seja, o Palmeiras estava dentro da própria área, em poucos passes chega à área adversária e faz o gol. Todos os gols saindo de poucos passes, de jogadas rápidas. Isso tem muito a ver com esse time do Palmeiras. Se a gente olha para algumas das características, eu até listei algumas das estatísticas que são interessantes de falar. Por exemplo, se a gente olhar para o Campeonato Brasileiro até aqui, o Palmeiras é o 19º em segundos por posse de bola, ou seja, é o segundo time em que a posse de bola tem a média mais curta de duração. Não faz tanta questão de ficar trocando passes. É um time que muitas vezes vai para um jogo um pouco mais direto mesmo. Menor número de sequências com mais de 9 passes. Não faz parte da característica, não é nem um time que gosta ou faz questão de iniciar essa saída de bola desde a defesa. Menor número de passes por posse de bola. Consequência disso, né? As posses são curtas, porque são mais diretas. Então é um time que troca 1, 2 passes, já busca uma ligação mais direta, muitas vezes para o Daverson tentar ganhar a primeira bola pelo alto, para já estabelecer o time no campo de ataque. Menor tempo com a bola por sequência de passes. Um é consequência do outro, né? Se você troca poucos passes, tenta um jogo mais direto, significa que você está ficando pouco tempo com a bola. Sequência de passes são as que mais avançam metros por segundo. Outra estatística que não é muito comum de ver, mas é interessante porque isso significa a confirmação dos tópicos anteriores. São passes para frente, são passes longos, são passes diretos, a bola longa, o lançamento desde os zagueiros. E, em consequência disso também, é o segundo com o maior percentual de passes para frente, ou seja, boa parte dos passes do Palmeiras são passes que buscam o ataque. Não é um time que fica trocando passes, administrando a posse de bola ou tentando sair jogando com paciência. E é o último em passes que terminam no campo de defesa, o que mais uma vez reforça essa ideia. É um Palmeiras que faz pouca questão de sair jogando curto. Então, se os seus passes já terminam no campo de ataque, e até por tudo que a gente viu, é sinal de que é um Palmeiras que tenta sair já muitas vezes nessa bola longa. Um outro detalhe que reforça essa ideia é olhar para o mapa, por exemplo, dos passes que encontram o Daverson, as conexões do Daverson no jogo. Os passes que o Daverson recebe, na grande maioria, diante do Santos, por exemplo, são passes dos laterais, ou seja, cruzamentos ou bolas longas desde o campo de defesa, ou do próprio Everton, ou seja, a ligação direta do goleiro. O que também dá para enxergar quando a gente olha para o mapa dos passes do Palmeiras, porque esse é um mapa que mostra cada jogador aí, demarcado pelo número da camisa, né? Esse é o posicionamento médio dos jogadores em campo. A cada 5 passes entre um jogador e outro, aparece uma linha nesse gráfico. Ou seja, quanto maior o número de passes entre eles, mais grossa vai ser essa linha. Só que o Palmeiras nem é um time que isso aparece tão claramente. O normal é você ter muitos passes e linhas mais grossas entre os defensores, entre goleiro e defensor, entre os meio-campistas. Não é o caso do Palmeiras, porque, de novo, não é essa característica da equipe. E, por último, um outro tópico que ajuda até a voltar para o tópico que foi um dos assuntos iniciais do vídeo, olha o posicionamento médio dos jogadores do Palmeiras.
você enxerga muito claramente o desenho, principalmente até um certo espaço, né? Você consegue enxergar qual é a linha de 4, quais são os 2 volantes, e à frente um bloco dos 4 jogadores mais ofensivos. Isso pode ser visto, embora não dê para analisar tanto por posicionamento médio, porque obviamente as peças se mexem o tempo inteiro, mas você até pode enxergar um time espaçado em campo em alguns momentos. Mas a consequência positiva disso é o time na maior parte do tempo está protegido também. Mesmo que possa existir espaço entre os setores, o time quando perde a bola vai ter a defesa quase sempre mais organizada, ou no máximo os laterais mais avançados, mas os 2 volantes fazendo as coberturas ou prontos nesse setor. Então é o Palmeiras que para atacar corre poucos riscos. Pode não atacar tão bem assim, justamente porque corre poucos riscos. Mas, ao mesmo tempo, por não trocar tantos passes no campo de defesa, erra menos e cede menos chances claras ao adversário. E se garante quando o assunto é defender sem a bola, quando é se posicionar ali atrás. É um time bastante concentrado e coordenado para fazer essa marcação. E tem a qualidade individual para decidir. Então, juntando tudo isso numa atuação muito boa, a gente viu um Palmeiras golear com autoridade, vencer um bom adversário que é o Santos, de forma contundente, com um 4-0, um placar que poderia até ter sido maior, dependendo do momento do jogo, e que mostrou muitos dos méritos. Alguma coisa nova? Não, nada de novo. Tudo isso que eu falei vai ser anulado quando o Palmeiras jogar mal? Também não, porque o Palmeiras tem muito bem definidos quais são as suas virtudes e os seus problemas, justamente naquela questão de cada fase do jogo, de cada momento do jogo, e isso vai variar de acordo com o adversário, com a necessidade, com o placar e etc. Mas acho que foi bem legal pensar desse ponto de vista, porque deu para ver que, independentemente da posse que você tem, do volume que você vai ter de posse de bola, dos números, o número de passe, etc., você pode ter execuções muito boas ou muito ruins. Isso vale para quem tem 70% de posse de bola ou para quem tem 30% de posse de bola. O Palmeiras conseguiu vencer, dá a sensação de que poderia fazer mais, goleou um ótimo time, não tendo muito tempo de posse de bola, não trocando tantos passes assim, não elaborando tanto assim a sua posse de bola. Isso tem muito a ver com a qualidade da execução do que foi feito. Não só do ponto de vista coletivo, mas no individual também. Os laterais foram muito bem, desarmando, iniciando jogadas. A defesa, mais uma vez, foi bem como um todo. E aí, quando você tem peças que se encaixam muito bem acelerando, caso de Zé Rafael e Dudu, por exemplo, a chance de você desequilibrar lá na frente é maior. Então é isso, acho que hoje, por essa rodada, dá para destacar mais esse jogo mesmo, preferi fazer um vídeo mais longo em cima do jogo do Palmeiras, justamente para ficar esse destaque para um time que é tão debatido, né, e é tão criticado, e acho que muitas das críticas são válidas mais como questionamentos, porque pelo elenco que tem dá para cobrar mais repertório, mas nem por isso a gente tem que fechar os olhos para o que o time faz bem nos outros momentos do jogo. Mas fique à vontade aí para se inscrever, para mandar comentários, para curtir o vídeo também. Um abraço a todos, até a próxima.